RCV Notícias. Já temos 13 horas em todo Cabo Verde. Vamos às notícias aqui na rádio de Cabo Verde e abrimos com os títulos. Muito boa tarde. Antigo diretor-geral do Ambiente, Moisés Borges, foi ouvido pela Comissão Especializada do Parlamento, que investiga a utilização dos fundos do ambiente e nega que tenha havido desvio de recursos. Diretor-geral do Planeamento e Orçamento do Ministério da Família garante que todas as associações já receberam a primeira tranche da subvenção do Estado a que legalmente têm direito. É a resposta à crise que diz não ter recebido a subvenção há 6 meses. PAICV acusa o governo de manipulação e exposição de grupos mais vulneráveis. Primeiro-ministro da Hungria e presidente rotativo da União Europeia escreve ao presidente do Conselho Europeu a defender o restabelecimento das relações diplomáticas com a Rússia. Donald Trump, ovacionado na primeira noite da Convenção dos Republicanos e recebido como um herói. Desenvolvimento destas e outras notícias para acompanhar neste jornal, uma edição e apresentação de Anatólio Lima. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, muito boa tarde. O antigo diretor-geral do Ambiente na governação do PAICV, Moisés Borges, sugeriu que se faça a distribuição dos fundos às câmaras municipais através do Fundo de Financiamento Municipal, a fim de imprimir mais justeza e transparência. Moisés Borges foi ouvido na Comissão Parlamentar de Inquérito que está a investigar a gestão dos fundos de sustentabilidade social do ambiente e também turismo. O antigo dirigente nega que tenha havido desvio de recursos e assegura que foi cumprida a lei conforme o isentório dos reis. Moisés Borges começa por estranhar o alargamento da Comissão Parlamentar de Inquérito aos anos de 2012 a 2016, porque, segundo diz, o processo nesse período já terá sido decidido pela Procuradoria-Geral da República, que fez um processo de investigação relativamente aprofundada e acabou por arquivar o processo, sem contar que o próprio Tribunal de Contas também já fez um conjunto de apreciação sobre o processo, e inclusive as últimas contas de 2015 e 2016 também já foram analisadas pelo próprio Tribunal de Contas. O antigo diretor-geral do Ambiente esclarece que durante a governação do PAICV, o Fundo do Ambiente funcionava como projeto de investimento e que, como tal, obedecia escrupulosamente à legislação vigente. Moisés Borges assegurou aos deputados na CPI que todo o financiamento está registado no SIGOF e nega que tenha havido um desvio de 500 mil contos. Portanto, os recursos foram financiados a projetos e estão no sistema, não é? Há o SIGOF do Ministério das Finanças, onde todo e qualquer financiamento fica registado. Não há um único tostão que saiu do Fundo de Ambiente ao tempo da gestão do PAICV em que não se possa chegar ao destinatário. O Ministério Público, o Tribunal de Contas, sabe perfeitamente cada tostão que saiu, para onde foi, para que associação, para que Câmara Municipal e quem beneficiou desses recursos. E nessa perspectiva, portanto, falar-se em desvio de um valor ainda por cima tão avultado aqui, pareceu-nos um pouco descabida. Ao longo desse tempo já o temos dito, e que... O ex-diretor-geral do Ambiente considera que o processo Fundo do Ambiente foi altamente politizado. Moisés Borges não vê muita diferença na forma de gestão do Fundo do Ambiente no seu tempo e agora. O antigo dirigente sugere, no entanto, a distribuição dos fundos aos municípios através do Fundo de Financiamento Municipal para evitar qualquer incompreensão. Se optar por fazer a distribuição desses fundos todos via Fundo de Financiamento Municipal, nós estaríamos a evitar um conjunto de polémicas, porque, por um lado, estaríamos a dar maior autonomia às câmaras municipais para gerirem os seus próprios recursos e exigir que as câmaras apresentem projetos para o governo decidir se financia ou não. Parece-me que acaba por tocar um pouco na autonomia dos próprios municípios. É daí que se optar por financiar através do Fundo de Financiamento Municipal, o município teria aí, digamos assim, maior capacidade de decisão, de saber se aplica esses recursos nesta atividade ou neste outro projeto. Portanto, parece-me que seria uma situação mais adequada. Em princípio, Moisés Borges é a última personalidade a ser ouvida na Comissão Parlamentar de Inquérito que está a investigar a gestão dos fundos de sustentabilidade social do ambiente e do turismo.
E todas as associações já receberam a primeira tranche da subvenção do Estado a que legalmente têm direito. É a resposta do Diretor-Geral do Orçamento, Planeamento e Gestão do Ministério da Família à Presidente da Associação Acariar, Teresa Mascarenhas, que disse estar sem apoio do Estado há 6 meses. Segundo Leodibílio Vieira, os desembolsos em falta só serão efetuados depois de análises minuciosas aos justificativos apresentados pelas associações, pelo que não considera haver atrasos na liberação das subvenções. Isso deve dizer que teve o ato público, né? Em abril, se não me engano, 16 de abril de 2024, para o financiamento das associações. Depois do ato público, tivemos que passar por os trâmites legais, né? Que os processos devem passar de desembolso. Em 14 de maio, todas as associações receberam a primeira tranche, inclusive a Carinhar. A Carinhar justificou depois os meses de janeiro a abril e maio. Neste momento, os processos passam por trâmites que são análise dos justificativos e minuciosamente, as análises devem ser feitas minuciosamente, porque são vários meses. Então, neste momento, os trâmites de parecer já temos e fica apenas o desembolso. Portanto, da parte, creio que a Carinhar recebeu o mês de janeiro, justificou o mês de janeiro até o mês de abril e maio agora, e nós já fizemos todos os trâmites e pareceres, de modo que fica apenas desembolso. Às associações, Leodimílio Vieira lembra que sem as justificações e sua posterior análise não pode haver o desbloqueio dos fundos. Em entrevista ao Jornal da Tarde de ontem, aliás, de domingo, a Presidente da Cariar, Teresa Mascarenhas, afirmou que a organização está sem subvenção do Estado há 6 meses, estando esta ONG com dificuldades em realizar as suas atividades. A resposta veio hoje pela boca do Diretor-Geral do Orçamento, Planeamento e Gestão do Ministério da Família, Leodimílio Vieira, que garantiu que o processo já está concluído, faltando apenas o parecer por pagamento da subvenção. O PICV denuncia ações de manipulação e exposição dos grupos mais vulneráveis da população. Através da deputada Délcia Almeida, pergunta o que leva o Ministro da Família e o seu staff a se deslocarem pelos diferentes municípios do país e explicar às pessoas mais desfavorecidas que vivem diariamente com 30 escudos a razão deste subsídio. Isto numa altura que, apontando dados do Afrobarómetro, fala do espectro da fome que paira sobre muitas famílias, conforme a Joana Lopes. A deputada Délcia Almeida, em conferência de imprensa, diz que os últimos dados do Afrobarómetro deram conta que 7,9% da população enfrenta problemas em levar a panela ao lume e que 15% tem dificuldades em pelo menos ter uma refeição por dia, quando 34,5% tem ficado várias vezes sem cozinhar por falta de lenha ou gás. Os dados do Afrobarómetro já nos deixam isso muito claro. Nós temos cerca de 15% de pessoas que têm dificuldade em garantir uma refeição ao dia. Nós temos um país onde 1/3 da população passa por situações de insegurança alimentar. Essas pessoas que não conseguem garantir uma refeição ao dia, claramente estão a passar por uma situação de fome. Pode ser tanto quantitativa quanto qualitativa. A deputada do PICV por Santiago Sul fala do espectro da fome em Cabo Verde. O espectro da fome paira sobre muitas famílias em Cabo Verde e a falta de oportunidade tem provocado uma saída em massa de jovens para o exterior, deixando famílias desamparadas e deixando o país sem mão de obra em vários setores de atividade. Sem emprego e sem rendimento, a solução que os jovens encontram é partir. Quer conhecer as razões que levam o Ministro da Família a deslocar-se pessoalmente aos concelhos para explicar os objetivos do subsídio mensal de 5.500 escudos. Tem sido público o Ministro da Família estar a deslocar a todos os municípios com o intuito de explicar às pessoas porque é que elas estão a receber 30 escudos por dia. Nós pensamos que não é normal, nem é de salutar que o Ministro esteja a utilizar recursos do Estado, esteja a utilizar meios que são de todos os cabo-verdianos para lhes explicar que estão a receber 30 escudos por dia. Não há explicação plausível e cabal e uma explicação sustentável do Ministro que não nos leva a crer que ele está a utilizar recursos públicos
para tirar proveito político. Assim espera do chefe do governo uma tomada de medidas para pôr cobro ao suposto vexame de tirar proveito político da condição social das pessoas mais pobres. E Cabo Verde já tem o seu grupo de triagem hospitalar formado por profissionais da saúde. A finalidade do grupo é o de ajudar os pacientes a entenderem melhor como funciona um sistema de triagem, sobretudo nos bancos de urgência. O médico Paulo Almeida é quem preside o grupo, o cabo-verdiano de triagem hospitalar, e explica os objetivos desta organização criada recentemente. O objetivo também é não só divulgar o protocolo de triagem em si e expandir também para que estruturas do país também poder ter a possibilidade de implementar uma metodologia sólida de triagem, de avaliação do doente que estava para serviço de urgência, mas também da população entender a importância de triagem no ambiente hospitalar e para a pessoa realmente passar a entender que a triagem não é um meio de exclusão, mas de garantir maior segurança a pessoas que estão para o serviço de urgência. Pelo menos na avaliação inicial de que as pessoas estão no serviço de urgência. Como é grupo cabo-verdiano, isso quer dizer que trabalha a nível nacional. Exato, com certeza. Por isso, não dizer realmente no início que o objetivo é que o protocolo de triagem manter-se seja implementado em todo o território nacional, para dar maior segurança a pessoas que estão para o serviço de urgência. Tendo em vista uma melhor implementação da metodologia de triagem nos serviços de saúde, serão realizadas ações de capacitação destinadas aos profissionais do setor. Outra aposta é melhorar a comunicação com os pacientes. A triagem hospitalar baseia-se numa classificação de riscos e é usada nas unidades de urgência e emergência em saúde para dar prioridade à assistência conforme o estado da saúde dos pacientes. O caro ouvinte poderá ter mais detalhes sobre esta matéria amanhã no programa Café Central da Rádio Cabo Verde, que vai ao ar a partir das 8h30. O espólio do Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design está mais rico com a doação de 3 obras da artista plástica Bela Duarte. A doação foi feita pela enfermeira sueca Harriet Birkham, que depois de viver em Cabo Verde desde 1977, está de regresso à sua terra natal. A assinatura do acordo de doação aconteceu esta manhã na cidade do Mindelo, conforme a Patrícia Martins. Um gesto nobre que enriquece o acervo do Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design, considera o diretor Artur Marçal. Em nome do Governo de Cabo Verde, do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, do Centro Nacional de Artesanato e do povo de Cabo Verde e de São Vicente, agradecer e enaltecer esta atitude nobre da senhora Ariete em doar estas 3 obras da Bela Duarte, uma das fundadoras do centro, e essas obras obviamente serão guardadas, conservadas ao longo do tempo. É o melhor sítio onde podem estar, tendo em conta aquilo que é a função e a missão do CNAD, que é preservar aquilo que é a memória coletiva do povo cabo-verdiano para as futuras gerações de cabo-verdianos e não só. E nós temos essa preocupação de sempre que a oportunidade de enriquecer o espólio, seja através da doação, seja através da aquisição, nós vamos enriquecendo o acervo. E esta semana é particularmente uma semana de grande satisfação, porque conseguimos adquirir 2 obras emblemáticas da Bela e esta doação de mais 3 obras. Portanto, é uma semana que conseguimos 5 obras da Bela Duarte. É um marco que fica para o futuro, para as novas gerações verem e continuarem a estudar a Bela Duarte. Para o diretor do CNAD, esta doação espelha a vida de Harriet Birkham, enfermeira sueca que veio para Cabo Verde em 1977. Esta atitude da Ariete vem na sequência também daquilo que foi a sua vida em Cabo Verde. Chega em Cabo Verde em 1977 e dedicou toda a sua vida profissional ao Sistema Nacional de Saúde em São Vicente e em Cabo Verde no geral. Então não podia deixar, em nome do povo cabo-verdiano, de lhe agradecer por tudo o que fez por Cabo Verde e agora, no momento em que decide regressar à sua terra, tem essa atitude de grande nobreza, uma vez mais de marcar a sua presença em Cabo Verde e no Mindelo particularmente. Emocionada, Harriet Birkham diz-se satisfeita por deixar, antes de regressar à sua terra natal, essas 3 obras para que todos possam agora apreciar e descobrir as maravilhas que representam. Eu estou muito feliz
de entregar estas obras ao CNAP. Conheci a Bela nos anos 80, mas foi só quando a minha casa foi pronta, no início dos anos 90, que lhe perguntei se podia fazer um pedido. Como adoro o mar e gostei muito de mergulhar e explorar o fundo do mar, perguntei se a Bela poderia fazer uma tapeçaria que representasse o fundo do mar. Teve um enorme prazer admirar as obras da Bela durante todos estes anos. Agora é vocês que vão descobrir as maravilhas que a tapeçaria está a representar. E aqui fica para todos os são vicentinos e Cabo Verde em geral. É o lugar certo para ficar. Queria deixar aqui antes a minha partida. Ariette Birkham, enfermeira com especialidade em pediatria e parteira do programa sueco de socorro às crianças, participou na implementação do programa materno-infantil e planeamento familiar, PMI-PF, e colaborou com o sistema de saúde de Cabo Verde até 2020, ano em que se aposentou. E a escola número 2 do agrupamento 12º Ponta d'Água foi cenário de uma colaboração internacional entre escuteiros belgas e a Associação dos Escuteiros de Cabo Verde, num projeto que visou não apenas embelezar o ambiente escolar, mas também fortalecer os laços culturais e comunitários. Os escuteiros trabalharam juntos na pintura de um mural no interior da escola que retrata o meio ambiente. O representante da Associação dos Escuteiros de Cabo Verde, Carlos Boteira, afirmou que a ideia do projeto surgiu dos próprios escuteiros belgas que propuseram a iniciativa como parte de um projeto voluntário. Tendo em conta que a ASV é a única associação de escuteiros reconhecida na Cabo Verde oficialmente a nível internacional, então eles contactaram, eles querem fazer aquele projeto ali, eles fazem um projeto voluntário ali na Cabo Verde. Então de lá, pronto, no contato agrupamentos de ASV, eles dão algumas ideias de projeto que eles podem fazer, então no Mandas, eles escolhem fazer um projeto voluntário ali na escola de Ponta d'Água, que é uma pintura de mural, com temas relacionados com ambientes, né? E uma limpeza de praia de mar. Limpeza de praia de mar foi feito sábado passado, dia 13, junto com os escuteiros de nós de ASV, que tem também um projeto também em curso. Então, pronto, foi de útil ao agradável. O mural pintado pelos escuteiros, de acordo com Carlos Boteiro, chama atenção para o meio ambiente, no destaque a proteção da diversidade marinha e das plantas endémicas de Cabo Verde. Praticamente também tem uma parte onde se faz pintura de dragueiros, uma outra parte de uma árvore, tartaruga, que, pronto, e também nos andorinha, que é uma espécie também endémica, e também tem também uma outra parte, pronto, a nível educativo, pronto, de crianças, pronto, a fazer sobre recolhas de lixo, algo do tipo, e um bonito pôr do sol ao fim. Basicamente alguma mistura, mas o essencial mesmo é o ambiente, proteção da fauna marinha e... A comunidade escolar, na voz da sua direção, da sua diretora Jacqueline Ribeiro, sublinha que é a primeira vez que a escola recebe um projeto do tipo, deixando claro que é uma iniciativa positiva que traz e que beneficia a escola e também as crianças. É de um valia grandioso. Para onde receber uma equipa é sempre bom para a comunidade educativa, visto que se traz também suas experiências, coisas que se trazem de Sestera e alguns materiais de desporto que está a servir para nós meninos para fazer desporto, não tem carência própria. Nós ali na escola e para todo mundo, né? Não tem que incutir na criança proteção do meio ambiente. Isso está relatado de alguma forma ali na escola. Estava a falar mãe, pai, vizinho, isso é bom. Os escuteiros belgas já estiveram em diversos países e pela primeira vez visitam Cabo Verde e trazem um conjunto de projetos como limpeza de praias e entrega de materiais desportivos para escolas. A próxima paragem dos escuteiros será da Ilha do Fogo, depois São Vicente, Santo Antão e a seguir regressam para a cidade da Praia. Um trabalho da jornalista estagiária Ani Lopes. Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde, quando são 13 horas mais 19 minutos, o ex-presidente norte-americano Donald Trump fez uma entrada triunfal durante a primeira noite da Convenção Nacional Republicana, ontem segunda-feira, sendo ovacionado pelos fiéis do partido, 2 dias depois de que uma bala de um suposto assassino atingiu sua orelha direita durante um comício. Donald Trump entrou no espaço da convenção com um curativo grosso na orelha, enquanto a multidão gritava "lute, lute e lute" e levantava os punhos, uma referência à sua reação
recuperação nos momentos após ter sido ferido. O ex-presidente agradeceu e se acomodou num camarote com alguns de seus filhos e o senador americano James David Vance, oficializado por escolha de Trump como candidato a vice-presidente da chapa do Partido Republicano. Donald Trump deve aceitar formalmente a indicação do partido num discurso que vai acontecer no horário nobre desta quinta-feira e vai enfrentar o presidente democrata Joe Biden na eleição de 5 de novembro. A convenção de 4 dias começou menos de 48 horas depois que um atirador abriu fogo num comício de Donald Trump em Butler, na Pensilvânia, matando um apoiante em meio à confusão. O atirador foi morto a tiros pelos serviços secretos norte-americanos e o motivo do atentado permanece ainda obscuro. O presidente norte-americano Joe Biden revelou ontem que cometeu um erro ao dizer que queria colocar Donald Trump num alvo durante uma conversa com doadores na passada semana, dias antes do ataque contra o republicano. Foi um erro usar a palavra, referiu Joe Biden numa entrevista à estação NBC, explicando que pretendia focar-se nas palavras de Donald Trump. O atual chefe de Estado norte-americano garantiu que não é ele que se envolve nesta retórica, referindo-se aos comentários anteriores de Trump sobre um banho de sangue caso o republicano perdesse para Biden em novembro. As declarações de Joe Biden ocorreram durante uma chamada privada com doadores na passada semana, enquanto o democrata luta para reforçar a sua candidatura em risco junto dos principais apoiantes do seu próprio partido. O primeiro-ministro húngaro e presidente rotativo da União Europeia escreveu ao presidente do Conselho Europeu a defender o restabelecimento das relações diplomáticas com a Rússia, avançou o jornal alemão Bild. O reatar da diplomacia entre Bruxelas e Moscovo faz parte do que Viktor Orbán chamou a sua missão de paz, que o levou a encontros com os presidentes ucranianos em Kiev e o presidente russo em Moscovo, bem como com o presidente chinês e também com o presidente da Turquia, para além de Donald Trump. Uma iniciativa que irritou os dirigentes da União Europeia, com precisamente Charles Michel a assumir a dianteira ao avisar logo que se soube que Orbán iria falar com Vladimir Putin que o líder húngaro não tinha mandato para negociar com a Rússia. Outras vozes juntaram a de Charles Michel, como Ursula von der Leyen e também Joseph Borrell. Ontem, a Comissão Europeia anunciou que não vai participar, ao mais alto nível, em muitos eventos organizados pela presidência da Hungria do Conselho Europeu, informou um porta-voz de Bruxelas. A reação da presidência húngara não se fez esperar e criticou as instituições comunitárias da Europa por se recusarem a ir a Budapeste, capital da Hungria, para a habitual visita do Colégio de Comissários do país. Já são 13 horas mais 22 minutos, é o fim de linha neste jornal. Vamos ver agora como é que está o movimento aéreo e marítimo do arquipélago. Para já dizer que acaba de aterrar em São Vicente um aparelho da TACV que partiu da Ilha do Sal e acaba de aterrar no aeroporto de Zara Évora em São Vicente. Da praia partiu há instantes o aparelho da TAP que vai para Lisboa, com chegada prevista na capital portuguesa às 15 horas e 42 minutos. O mesmo aconteceu com o aparelho que saiu de São Vicente e foi para Lisboa, também com chegada prevista às 6 horas e 1 minutos. Da Boa Vista, uma outra aeronave também da TAP, também já está no ar e deve aterrar na capital portuguesa às 6 horas e 33 minutos. Interrompemos aqui para falarmos de um outro assunto. O que acaba de nos chegar é que estamos a falar do Programa das Nações Unidas, que esta manhã o Primeiro-Ministro esteve presente no evento das Nações Unidas e as prioridades de Cabo Verde estão centradas neste momento pela boa governança, valorização dos recursos naturais endógenos e capital humano, afirmou o Primeiro-Ministro durante o encontro de alto nível com a equipa país das Nações Unidas aqui em Cabo Verde, composta por 19 agências, fundos e programas. Por outro lado, a coordenadora residente das Nações Unidas em Cabo Verde destaca que Cabo Verde tem apresentado um bom desempenho na concretização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, conforme apurou a Edneia Barros. O Primeiro-Ministro adianta que a missão é transformar Cabo Verde num país resiliente e com uma economia mais diversificada. Ulisses Correia Silva destaca a transição energética e dessalinização da água como áreas onde devem ser concentradas parcerias e investimentos, a par da necessidade da diversificação do turismo e erradicação da pobreza extrema. Um bom desenvolvimento do capital humano, reduzir as vulnerabilidades a choques externos e tornar o país mais resiliente através da nossa ação climática e ambiental, particularmente a transição energética, diversificar a nossa economia e erradicar a pobreza extrema, que é também um objetivo aqui muito discutido nos nossos encontros, particularmente no encontro de hoje, no sentido de fazermos a máxima concentração de esforços para atingirmos este objetivo em 2026.
Durante o diálogo estratégico que passa a ser realizado todos os anos, o primeiro-ministro também colocou a tónica na necessidade de se apostar em estratégias robustas para fazer face ao contexto global que considera difícil. O primeiro-ministro também propõe uma programação a longo prazo para permitir maior previsibilidade e garantir maior impacto. Temos estado a colocar isto sobre a mesa, não é só nas Nações Unidas, mas a nível das instituições financeiras internacionais, como o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, o BAD, uma perspectiva de longo prazo plurianual, quer dizer que o processo de desenvolvimento é naturalmente longo, não termina em 5 anos nem em 10, definindo o caminho, os objetivos e a forma de atingir esses objetivos. A plurianualidade cria a possibilidade de termos previsibilidade, estabilidade. Com que recursos é que nós vamos contar para podermos fazer as transformações estruturais que são necessárias? E a questão do financiamento também mereceu destaque durante o diálogo de alto nível para a conclusão dos ODS. Entretanto, a coordenadora residente das Nações Unidas, Patrícia Portela, destaca o desempenho de Cabo Verde neste particular. Temos mais ou menos 17% dos ODS que estão on track para serem alcançados. Cabo Verde está numa posição diferenciada, com avanços importantes em alguns ODS, nomeadamente em relação à redução da pobreza, em relação à saúde, em relação à educação e outras áreas. Porém, sabemos que há desafios ainda. Em relação aos desafios, ficou muito claro que o quadro de cooperação das Nações Unidas com o país, que é completamente alinhado ao PEDS 2 e às prioridades do país, precisam ser acelerados a partir do que a gente está chamando as transições ou os aceleradores do ODS. Olhamos também esse tema do financiamento, os financiamentos inovadores, como o Cabo Verde já tem demonstrado, também nos comprometemos a fazer um trabalho ainda mais forte nesta área, também nos comprometemos a garantir que, como sistema das Nações Unidas, vamos trazer para Cabo Verde o que há de melhor, o que há de mais avançado, as melhores práticas globais para que o país se beneficie de... E em Cabo Verde, os desafios maiores no desempenho dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável se verificam em matéria das taxas de conclusão do ensino secundário, igualdade de género e o desenvolvimento de fontes de energias renováveis, de acordo com dados da Coordenação das Nações Unidas no país. Primeiro-Ministro José Luís Correia Silva garantir que as prioridades de Cabo Verde estão centradas neste momento na boa governança, valorização dos recursos naturais endógenos e capital humano, isto no encontro que teve em alto nível com a equipa país das Nações Unidas em Cabo Verde. 13 horas mais 27 minutos, alguns segundinhos mais. Falemos agora do movimento das marés, bem como que nos dizem as tabelas solares em relação aos melhores momentos para a pesca, por além de outras informações. Para esta terça-feira, 16 de julho, o sol despontou às 6 horas 12 minutos e 41 segundos e o pôr do sol será às 19 horas 7 minutos e 39 segundos. A lua está na fase quarto crescente, começou o dia visível do céu e o ocaso lunar aconteceu a 1 hora e 32 minutos pelo sudoeste. Mas a lua volta a sair pelo sudeste daqui a pouco, quando forem 14 horas e 46 minutos. A primeira baixa-mar do dia aconteceu às 8 horas e 3 minutos e a seguinte será às 20 horas e 42 minutos. A primeira praia-mar aconteceu às 2 horas e 4 minutos e a seguinte aconteceu às 14 horas e 13 minutos. Os dados apontam que hoje não é um bom dia para pescar. Caso mesmo assim queira ir arriscar, vai entre 19 horas e 31 minutos até às 21 horas e 31 minutos. Para amanhã, quarta-feira, a primeira baixa-mar acontece às 9 horas e 16 minutos e a seguinte será às 21 horas e 33 minutos. A primeira praia-mar será às 3 horas e 8 minutos e a seguinte às 15 horas e 20 minutos. Em relação à pesca, amanhã pode ser um dia regular, sendo os melhores momentos das 7 horas e 59 minutos até às 9 e 59, ou então mira das 20 horas e 24 minutos até às 22 horas e 24 minutos. Posto isto, já temos 13 horas mais 28 minutos. Vamos recordar os títulos. Antigo diretor-geral do Ambiente, Moisés Borges, foi ouvido pela Comissão Especializada do Parlamento, que investiga a utilização dos fundos do ambiente e nega que tenha havido desvio de recursos. O diretor-geral do Planeamento e Orçamento do Ministério da Família garante que todas as associações que já receberam a primeira tranche da subvenção do Estado a que legalmente têm direito. É a resposta à crise que diz não ter recebido a subvenção há 6 meses. A PSCV acusa o governo de manipulação e exposição de grupos mais vulneráveis.
Primeiro-ministro da Hungria e presidente rotativo da União Europeia escreve ao presidente do Conselho Europeu a defender o restabelecimento das relações diplomáticas com a Rússia. Donald Trump, ovacionado na primeira noite da Convenção dos Republicanos e recebido como herói. Anatólio Lima, na edição e apresentação deste Jornal da Tarde, técnica da Dão Brito, no apoio à realização esteve a Jamila Carvalho. Teremos os títulos às 14 com a Carmelita do Rosário. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação.